Lei da suposição não é sair por aí gastando dinheiro porque amanhã vai cair no seu colo mais dinheiro. A lei da suposição como responsabilidade financeira. Não é porque você acredita e você está manifestando dinheiro, isso não é viver na abundância. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tive algumas dúvidas sobre a lei da suposição em si. Não que eu saia gastando tudo que eu queria, mas eu tinha uma dúvida entre até que ponto eu posso usar o dinheiro, que talvez eu não tenha tanto, para fazer algo que eu quero fazer, que vai me melhorar como pessoa, ou que ir naquele lugar vai me fazer bem. Até que ponto, qual é o peso correto da balança entre vibrar na abundância, porém não gastar o que eu não deveria gastar. Eu não sei se tem mais gente que tem essa dúvida, eu acho que sim, então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra poder tentar entender como é que funciona essa balança, como que a gente faz pra poder não extrapolar, mas também não vibrar na escassez, porque ter a mão fechada e não querer gastar nada porque você não pode gastar, e sair gastando tudo, os dois são péssimos. Não se deve segurar dinheiro, porque se você segura dinheiro também não vai entrar. E não se deve ir julgando dinheiro, porque isso é responsabilidade. Então a gente tem que saber equilibrar as coisas, né? Eu falo isso porque eu tive essa dúvida muito grande. Eu não sabia em qual momento eu deveria usar o meu dinheiro, eu poderia usar meu dinheiro. Às vezes eu tinha pouco dinheiro, mas eu dava uma forma, eu dava um jeito de fazer o que eu queria. Eu não queria me negligenciar, mas ao mesmo tempo eu também não poderia gastar muito. Então, para poder não vibrar na escassez, mas também, sabe, eu me dei o que eu podia. Por exemplo, eu fui num café há uns tempos atrás que eu queria muito conhecer, só que eu tava com pouco dinheiro. Então eu pensei em entrar lá para tomar nem se fosse um café expresso de R$7. Sabe, essa é a balança. E às vezes, dependendo do assunto, talvez pode ser um pouco complicado conseguir colocar na balança, mas é essa balança que a gente tem que ter. Gente que acha que viver na abundância é parcelar uma viagem 12 vezes, comprar um celular que talvez você nem precisa tanto assim, ou talvez você precisa, mas o seu ainda dá um pouco de conta. Talvez você tenha outras coisas para priorizar e você tá querendo se dar o luxo, sendo que você não pode, e aí você acaba extrapolando. E, enfim, isso acaba sendo uma fuga. Se você olhar um pouco mais a fundo, não é nem tão problemático na questão da escassez em si. Às vezes é muito além da escassez. Às vezes você tá tentando fugir de alguma coisa. Às vezes você tá usando dinheiro, usando desculpa para comprar alguma coisa. Tá muito mais para baixo do que você imagina. O problema não é só a escassez. O problema tá muito mais embaixo. Às vezes você tá fugindo de algum problema que você teve no dia, ou você tá fugindo de alguma responsabilidade sua. Eu gosto de falar, sempre tem coisas mais embaixo. Sempre quando a gente acha que é alguma coisa, pode ter certeza que tem muito mais camadas embaixo. Você agir de uma forma, você saber o porquê você agiu daquela forma, top. Mas pode ter certeza que tem muita mais coisa para você descobrir embaixo. E essa é a graça do autoconhecimento. A gente sempre tá questionando, observando a gente e as outras pessoas. É importantíssimo isso, ouvir outras pessoas. Compartilhar a nossa vida com outras pessoas, por isso que eu tô aqui no canal no YouTube. Isso aqui me ajuda muito, porque eu sei que posso ajudar outras pessoas, e eu ensino outras pessoas, e quando eu ensino outras pessoas, eu me ensino de volta. Então, tem todas essas questões, sabe? Não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, quem sabe e consome conteúdo sobre lei da suposição conhece o Neville. O Neville nunca falou para você agir inconscientemente. Ele falava em você agir como quem confia em si. Confiar em si inclui você saber o que é prioridade, o que é fase, o que é luxo e o que é ferramenta. Abundância não é gastar além da conta. Abundância é saber o porquê você está gastando e dar um porquê pro gasto que você está tendo. Não sair gastando de forma fútil, mas você saber o porquê você está gastando. No caso, seria investimento. Você saber o porquê você está investindo e você ir até o final naquilo. Por exemplo, eu vejo muita gente falando, eu vou comprar um iPhone novo porque eu vou começar a criar conteúdo. A pessoa não vai gravar conteúdo. Ela só quer ter o luxo de ter o celular. Ela só quer ter a fuga de alguma coisa comprando aquele produto de luxo um pouco mais caro. Eu falo isso porque eu tenho muita gente próxima que fez isso. E eu me peguei quase fazendo isso também.
Na verdade, no primeiro celular que eu comprei, eu falei isso. E eu não fiz o que eu queria fazer. E agora, esse tempo atrás, eu comprei um celular novo. Graças a Deus, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então, eu falo em questão dessas pessoas que colocam desculpa pra comprar coisas que não é um investimento de fato. É só pra gastar. Então, a régua aqui é o seguinte. Toda vez que você for gastar dinheiro, você tem que se perguntar: isso mantém minha sobrevivência? Isso aumenta a minha capacidade de gerar alguma renda? Isso me deixa melhor comigo mesma? Esse ambiente, esse restaurante que eu quero ir, ele vai me ajudar em quê? O que eu posso tirar de aproveito desse lugar que eu vou frequentar, já que ele é um investimento maior? Você tem que começar a se questionar muito mais a fundo, não só fazer porque deu na telha. Você tem que entender que as coisas na sua vida tem que ter sempre um quê a mais. É importante. Porque no mundo raso que a gente vive hoje, tudo que a gente consome ao nosso redor é muito estimulante. Então a gente acaba fazendo as coisas por muito impulso. Então, quando você começa a criar essa consciência de começar a se questionar do porquê de você falar, agir e pensar certas coisas, as coisas começam a melhorar um pouquinho pra você. Você tem que fazer essas perguntas. Se você tá investindo nisso, o que essa coisa vai te trazer de bom? O que você deve fazer para conseguir aumentar o nível com essa coisa que você comprou? Se ela vai melhorar quem você é, se ela vai te deixar melhor. E que isso vai te agregar a longo prazo. Ah, mas Lauria, eu comprar um celular vai me deixar melhor. Não nesse sentido raso. Mas por quê? O que você vai fazer com esse celular que você vai comprar? O que vai agregar? Você vai ficar assistindo Reels o dia inteiro? Entende? Essa é a régua. Essa é a verdadeira régua que você tem que usar para saber investir o seu dinheiro em alguma coisa. Abundância é saber esperar também. Ter consciência que muitas vezes a gente não consegue comprar alguma coisa e não é porque a gente não consegue que a gente vai vibrar na escassez. É ter consciência que não, tá tudo bem. Eu vou fazer outras coisas para poder continuar vibrando na abundância, eu vou continuar fazendo o que eu sei que tem que fazer, eu vou continuar cuidando de mim, bebendo a minha água, dormindo no horário certo, fazendo outras coisas, que a abundância não é só dinheiro. Então você tem que saber, se conhecer, saber o que você quer fazer, para você fragmentar hábitos do seu dia a dia, nem que seja coisas pequenas. É uma coisa que eu gosto de falar sempre no canal. Na verdade, as coisas pequenas são mais importantes do que as coisas grandes. Sem as coisas pequenas, você não vai ter as coisas grandes. Então, você tem que começar assim, do pouco. Se você quer ser atleta, não consegue pagar um personal, não consegue ir pra academia, começa bebendo mais água, começa dormindo melhor, começa, não sei, entende? As coisas começam sempre no menor, e tá tudo bem, e as coisas devem ser assim, não tem como você sair do topo e continuar no topo, você vai sair do pequeno pra ir pro topo. Você tem que saber se priorizar, saber dizer não hoje, pra você mesmo ou pra outras pessoas, pra você não se odiar amanhã, pra você não se arrepender amanhã. Comprei um celular, fui na loucura, e realmente acabei fazendo o que a Lauria falou. Não tô usando pra agregar em nada na minha vida. E aí você vai se sentir mal. Então pensa bem antes de fazer as coisas. Se você realmente quer comprar essa coisa, ou você realmente quer investir em algum lugar, em alguma coisa, então faça acontecer. Se você realmente pega toda essa vontade que você tem de ter essa coisa, ou ir para esse lugar, e dá um jeito de fazer acontecer, faz valer a pena. Porque depois, se você realmente tá no caminho do autoconhecimento, depois você vai se sentir mal e não é o que a gente quer. A gente quer, no máximo, aqui, ficar neutro, ficar bem, estoicismo, entendeu? A gente quer ficar bem. Então, se a gente pode evitar a gente ficar mal no futuro, então vamos evitar, certo? Porque a gente já não tem como evitar por causa de coisas externas. Então, a gente não vai fazer coisas que a gente poderia evitar, né? Se você quer viver uma vida próspera, você precisa unir espiritualidade e maturidade. Fé sem consciência vira delírio. Consciência sem fé vira medo. O equilíbrio é o verdadeiro poder. E se esse vídeo te ajudou, fica por aqui. Deixa o like para me ajudar e não se esquece de se inscrever no meu canal. Aqui eu gosto de falar sobre consciência, dinheiro, identidade, autoconhecimento. Às vezes você tá com vontade de falar com algum amigo sobre umas coisas doidas e você não tem com quem falar. Você vem aqui no meu canal que a gente vai conversar, entendeu? Porque eu também não tenho essas pessoas pra falar no meu dia a dia. Então, eu venho aqui e vou birutar aqui e vocês birutam comigo. Então é isso. O vídeo vai ficar por aqui e tchau, tchau.